Olá, estamos aqui em mais uma Conversas Acadêmicas, dessa vez com a nossa professora e doutora Tereza Magalhães, que vem nos trazer um tema de relevância aqui para o nosso Conversas Acadêmicas. Professora Tereza, seja bem-vinda ao ambiente aqui do estúdio de podcast da FADAT. E nós vamos aqui trabalhar um tema sobre a importância da pesquisa científica na graduação. Estamos aqui com a professora Tereza, estamos aqui também com a professora Rosa Heloise, que é a nossa coordenadora da enfermagem. E professora Tereza, já antecipando, ela transita em várias áreas da pesquisa, inclusive com formação em enfermagem e em direito. Então isso para nos trazer aqui esse momento, o Conversas Acadêmicas ele abre essa pauta. Nós vamos estar aí no 11º episódio do Conversas Acadêmicas e trazer a professora Tereza, hoje é uma referência na pesquisa aqui no Ceará, é professora da Universidade Estadual do Ceará, compõe o núcleo de diretoria da FUNCAP e recentemente está entre as 100 pesquisadoras da América Latina. Isso traz uma responsabilidade para uma mulher nordestina, cearense, com esse currículo, mas também com essa simplicidade. A gente vai perceber aqui no podcast, a gente vai perceber aqui no Conversas Acadêmicas, que a professora Tereza é essa mulher leve, essa mulher tranquila, e que vai trazer esse horizonte aí dessa importância da pesquisa. Fazer pesquisa no Brasil tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas não é impossível. Daí, a professora Tereza Magalhães hoje compõe essa lista seleta dos 100 maiores pesquisadores, incluindo aí o seu nome, incluindo a sua trajetória enquanto pesquisadora, que não começou de agora. Com certeza a professora Tereza ainda no processo de ensino fundamental, de ensino médio, já tinha esse amor pela pesquisa, pela ciência, que é isso que faz hoje ela ser uma referência na pesquisa. Então seja bem-vinda, professora Tereza Magalhães, é um prazer tê-la aqui conosco, é um prazer deixar a sua marca registrada aqui no Conversas Acadêmicas e com isso oportunizar e fazer mais um momento de pesquisa nesse ambiente aqui da Faculdade Dom Adélio Tomazin. Muito bom e bem-vinda, Tereza. Assim, é uma honra para a gente, até porque quando eu convidei com o professor Francisco, como você é enfermeira e advogada, a gente vai transitar na pesquisa, digamos, nos dois cursos, né, na área da saúde e da advocacia. Então, para a gente, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, vai ser muito importante. Então, a gente quer primeiro que você se apresente e fale um pouco como começou a sua trajetória na pesquisa. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite, né, do Conversas Acadêmicas para esse bate-papo, dizer que é um prazer poder estar aqui falando com vocês, né, nesse dia frio, né, aqui em Quixadá, na FADAT. Que não é normal, viu? Não é. E que é um prazer poder estar sempre dividindo experiências, né, com o professor Francisco, professora Rose que eu conheço há bastante tempo, né? E professor Francisco, que eu conheço mais recentemente, mas os dois que eu aprendi a admirar e espero poder contribuir aí com as pautas do Conversas Acadêmicas. A pergunta é como eu comecei? Um pouco sobre você e como você começou essa sua trajetória na pesquisa. Pronto, vamos lá. Bom, eu sou Tereza Magalhães, filha do Louro e da Clarice, esposa do Germano, mãe da Sofia e da Letícia. Eu estudei em Pedra Branca até os meus 17 anos, quando eu terminei o ensino médio na escola de lá. Eu estudei o fundamental na escola Francisco Vieira Cavalcante, uma escola pública de lá, e o médio na escola Dom Bosco, né? E aí eu tive que fazer vestibular e ir para a capital, que era o grande desafio, né? Eram os anos 1993, então não tinha interiorização do ensino superior como eu, graças a Deus, tem hoje. Eu fico feliz de poder vir a Quixadá, né? E não vocês irem à capital, não que o ir à capital não seja importante, mas é importante também o vir
ao interior e encontrar a universidade, né? A faculdade, a universidade, a conversas acadêmicas aqui no interior. E aí eu entrei em 1993 para enfermagem na UFC. E já no segundo semestre, eu consegui uma bolsa de iniciação científica com a professora Lorita Pagliuca. E tudo começou ali, né? Assim, até então eu não sabia muito sobre ciência, não sabia quase nada. Eu tinha o imaginário que todo mundo tem do professor Pardal, né? Aquela coisa bem... Ai, meu Deus, cientista é um pouco maluco, né? Só que não, né? E eu sempre gostei muito de português, muito de ler. Então, mesmo quando eu estudava em Pedra Branca, eu ganhei prêmios de redação. Eu gostava muito, muito de ler e de escrever. Isso me ajudou muito, né? E falar também nunca foi um problema. Eu fui oradora de turma no fundamental, oradora de turma no nível médio, né? Então, foi sempre um caminho tranquilo, né? À medida em que eu conheci, que eu tive acesso à bolsa de iniciação científica e comecei a me aproximar da ciência, aquilo me encantou. Despertou que talvez tivesse guardadinho ali desde o início, né, professora Tereza? Me encantou poder buscar a verdade nas coisas, sabe? Assim, a verdade multifacetada. Você não tem uma única resposta para as coisas, você não tem um único modo de fazer as coisas da melhor forma. A Rose, que é da enfermagem, sabe o quanto a gente é apegado, né, ao rito. Vou fazer um curativo, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? Então, os princípios científicos, no direito processual também. E aí você poder se libertar um pouco do cumprimento dessa sequência de regras e pensar: haveria um caminho melhor? Haveria um caminho mais curto, com a mesma segurança? Haveria um caminho onde eu chegasse a um resultado maior, ou melhor, ou mais acuraz do que o que eu tenho hoje? Então isso realmente assim me encantou, e me encantou de um jeito que até hoje eu digo que eu faço até arroz pelo método científico, porque eu gosto muito de trabalhar com ciência. Então, na verdade, é meu passatempo, é minha diversão, assim, é uma coisa que eu faço naturalmente. É interessante perceber aí na sua fala, professora Tereza, dois pontos que são de grande relevância, né? O amor à leitura. Não se tem pesquisa, não se tem ciência se não tem leitura, porque senão você vai entrar no achismo, né? E a facilidade da escrita a partir da leitura. Sim. Então, para que haja uma pesquisa, eu preciso primeiro ter fontes. Essas fontes, e aí a gente está numa geração 2.0, né? Que a gente hoje, até no WhatsApp, a gente ali acelera, né? Estava ontem conversando com outro profissional do direito, e ele fazendo algumas menções de como a gente tem atropelado o tempo. E a pesquisa, ela se faz com esses dois elementos. A leitura é algo fundante e base para um bom pesquisador. Sim. Então, por exemplo, eu, enquanto professor, muitas vezes pego um livro, eu faço uma leitura rápida, mas eu volto para reler e para conseguir ali identificar e captar, para conseguir formar o senso crítico. Sim. Né? Então, a professora Tereza traz esses dois elementos que é muito importante. E aí eu fiquei muito encantado porque nós estamos aqui em frente de uma pesquisadora e que veio da escola pública. Sim. E que veio do interior do estado. Sim. Então, a gente precisa valorizar essas histórias, né? Dentro do que é importante, para dizer a importância dos sujeitos dentro do meio que ele está. Porque, com certeza, como a professora Tereza, tem tantas outras histórias que devem ser levadas como inspiração, né? Então, aluna de escola pública, aluna do interior do estado, e hoje, com essa referência que nós já temos, e isso não é a gente que está dizendo, são aí os anuários trazidos pela CAPES,
referendado pelo Núcleo de Pesquisa Nacional, pelo Núcleo de Pesquisa Internacional, que a traz como uma referência, né? E aqui no Conversas Acadêmicas, quando a gente a traz, é para que também isso seja difundido. Para dizer, olha, você que está aí do outro lado, você que está nos escutando, você que está nos vendo pelo canal da TV Fadat, há sim um caminho a seguir. E claro, esse caminho não é fácil, né, professora? Com certeza tiveram muitos percalços dentro dessa construção. E aí eu queria, dentro daqui da nossa conversa, como é que esse encantamento aconteceu e como é que você, enquanto mulher, enquanto pessoa estudante da universidade pública, né? Como é que você foi desdobrando isso e hoje você tem esse amor tão latente, que é perceptível, se a gente está aqui no estúdio e está percebendo, esse amor latente que você tem à pesquisa. Bom, eu acho que assim, eu não costumo dizer que o meu caminho foi difícil. Foi um caminho, não foi 2.0. Não foi 2.0. É cada dia um pouquinho, né? Então, assim, a geração de hoje é uma geração, como você mesmo também descreveu, uma geração muito acelerada. Eles muito querem acelerada. chegar ao destino final muito rápido, né? Eu também era um pouco assim. Eu confesso que no dia que eu me formei em enfermagem, eu acordei no outro dia achando que tudo seria diferente, né? Eu achei que eu ia acordar diferente. Já está empregado, porque a ilusão me formei. Né? E aí, quando eu acordei no outro dia e tudo estava igual, o sapatinho não era de cristal, né? Aí você começa a se dar conta de que é processual, né? E nada melhor do que o direito para entender, né, o fluxo de energia da vida, dos processos de vida que a gente tem que passar. Então, assim, eu acho que eu passei tudo com bastante fluidez, com bastante tenacidade, com bastante tranquilidade, dando a cada dia a sua importância. Então, eu não vou dizer assim, sofri muito. Eu não sofri muito. Eu vivi intensamente cada processo, né? Assim, se a gente for aqui um pouquinho no tempo, agora eu vou olhar para aquela câmera. Gente, eu fui professora dela. E hoje ela é a coordenadora aqui de tudo, né? Então, na época, era o quê? Eu tinha formado e eu ensinava num curso de instrumentação cirúrgica. Exatamente. Ela já era pimentinha, confesso que ela perguntava milhões de coisas, né, assim. Mas, assim, era um momento, um processo. E aí, eu penso assim, para gerações da atualidade, né? A vida não pode ser 2.0, né? O Rubem Alves, ele diz que, né, a bacia da jabuticaba, né? Que a gente vai, à medida em que as jabuticabas vão acabando, a gente vai apreciando mais a jabuticaba. Mas a gente não pode deixar para apreciar jabuticabas quando elas estão acabando. A gente tem que apreciar cada jabuticaba, né, na sua inteireza. Então, assim, eu vim de escola pública, mas eu não tive dificuldade, eu passei no vestibular em primeiro lugar. Na época eu tirei 10º lugar geral da UFC, então eu não tive. Dificuldade eu tive para aprender inglês. Para aprender inglês eu tive dificuldade, porque eu sou de uma geração que a gente aprendia inglês grande. E nos colégios onde eu estudei e aonde eu morava, não tinha professor de inglês. Então, quem morava lá não sabia inglês. Eu lembro, né? Assim, eu falo com todo respeito e gratidão às pessoas que me ensinaram naquele momento, porque era o que tinha de melhor, né? Mas eu aprendi Hey Jude, The Days of the Week, verbo to be. Era muito elementar para a ciência que eu vim precisar depois e que eu tinha que ter fluência no inglês, em compreensão, em fala, em escrita, né? Então, isso me desafiou. Eu confesso que algumas vezes eu chorei.
Mas assim, Gente, Mas tirei é porque um 6, pra eu gente vou morrer. Eu tirei um 6, eu não Mas é acredito. porque pra gente que não aprende inglês, como hoje em dia as crianças começam a aprender desde cedo, a gente aprender depois de grande, é difícil. É muito complicado. e assim, mesmo nesse desafio, você não se limitou, você não parou. Não. Porque, assim, muitas vezes dentro desse horizonte de crescimento da pesquisa, e aí, claro, é um empecilho, porque hoje é preciso dominar e aí o inglês como praticamente língua universal, digamos assim, né? Em virtude das publicações e na área da ciência, as publicações internacionais, elas trazem elementos que fundamentam a pesquisa nacional. Mesmo nesse desafio e nessa, muitas vezes, entre aspas, frustração por querer e não compreender ou não ter o que deveria ter naquele momento, a professora não se limitou. Não. Né? Ou seja, foi buscar elementos para dizer, não, eu vou aqui suprir essa minha deficiência, isso não vai ser um limitador para que eu avance naquilo que eu tenho interesse de conhecer, que é a ciência. Assim, um 6 pra mim, eu cheguei a tirar 6 em prova de inglês. Era como se fosse um 0. Tirar um 6 era como se fosse um 0, assim, era a morte, a treva, como diz hoje. Então, eu morria de estudar o inglês, então eu pensava, agora eu vou tirar uma nota boa, né? Aí eu tirava um 6. Gente, eu chorava que a prova ficava só o mingau, assim. Né, assim, mas eu falei, eu não desisto, eu vou de novo até eu aprender. E assim foi. Hoje pra mim é tranquilo qualquer coisa. A pronúncia ainda é um inglês cearês, mas sai. Né? A escrita, sem nenhum problema, eu escrevo qualquer coisa em inglês, eu leio qualquer coisa em inglês, eu me comunico bem. Mas foi a parte sofrida que você está querendo relatar, foi o inglês. A ciência e os outros processos não, eles sempre foram muito tranquilos, porque a ciência ela é muito inteira e muito linear. Então, se você tiver um pensamento linear também e compreensão dessa complexidade, você se dá muito bem, né, no mundo da ciência, porque é como ela é. Então, é só compreendendo a inteireza. Se você começar a recortar demais, aí você vai ter trabalho na ciência. Porque como ela é inteira, a gente apenas olha de um lado diferente. Eu sempre digo, é como as derivações de um eletrocardiograma, né? Você tem lá D1, D2, D3, V1, V2, V3, enfim. Mas o ECG é um só, então a ciência é um só. Então, assim, pesquisa quant, pesquisa quali, estudos metodológicos, é tudo uma coisa só. É o universo que você tem que compreender. Você apenas vai olhar de um lado. Peraí, deixa eu olhar daqui. Aí você olha. Não, peraí, agora deixa eu olhar daqui. Aí você olha. Quando você junta, é que você tem o ECG, que você tem o retrato do que vem. E o segredo é justamente esse olhar integral, né? Porque quando você olha recortado, na verdade ali você tem muito pouca coisa do todo. Então, isso não te dá tanto resultado quanto você gostaria de obter, ou uma percepção tão acurada da ciência quanto você gostaria de ter, do que quando você olha de muitos lados. E eu também gosto muito de ouvir as pessoas, porque eu acho que quando a gente ouve as pessoas, a gente vê a percepção do outro, você pensa, sabe, eu não tinha pensado nisso ainda, faz sentido o que ele disse, ou até não faz sentido, pelo menos não faz sentido hoje, né? Mas anota no caderninho, não perde aquela ideia, né? Então eu nunca fui assim de ficar, eu vou me clausurar num quarto e vou ficar aqui esperando ter uma boa ideia. Eu acho que a boa ideia, ela vem, né, assim, no dia a dia, nas relações. Então, vida normal, segue o fluxo, tudo normal, vida normal. Final de semana eu procuro não trabalhar, exceto quando me convidam para Quixadá, porque aí não tem jeito. Eu digo, vou, né? Mas eu procuro ficar com a minha família. Minha mãe vai fazer 89 anos esse ano. Então, tem uma tia também muito próxima, que
praticamente minha segunda mãe, mora pertinho de mim, então eu procuro ter meus momentos, né? Eu não falo mais das filhas, porque as filhas agora estão adolescentes, então elas que não me querem mais, né? Elas querem ter os programas delas, enfim. Mas tô lá. E aí eu acho que isso tudo faz fluir também, porque não é sofrido, é prazeroso e é maduro, né? Assim, a gente vai um pouquinho de cada vez. Eu digo para os meus bolsistas de C, eu entendo a velocidade 2.0 da sua geração, eu juro que entendo, né? Mas assim, se você tem pouco tempo, se você não tem tanto tempo, se você não tem paciência para ler muita coisa, o pouco que você lê, e ainda de forma rápida, lê a coisa boa, lê a coisa bem escrita, lê a coisa de conteúdo, porque isso vai te agregar. Né? Então, assim, direciona melhor o teu tempo para aquilo que de fato vai te trazer algum substrato para você poder construir aí o seu caminho. Né? E a gente falando assim realmente dessa parte da ciência, de estudo mesmo científico, por que você acha que realmente é importante para esses meninos da graduação que estão iniciando, tá no primeiro semestre, segundo, realmente entrar nessa parte de pesquisa científica? Porque às vezes eles acham, não, eu só vou pensar em pesquisa científica quando eu estiver terminando, fazer o TCC. Mas a gente sabe que não é bom a gente já iniciar logo, né? Entrou na faculdade, a gente já começar. Por que você acha que é bem importante já entrar desde o início nessa parte científica? Pronto. Quando eu entrei para ensinar na UES, tinha uma cultura no meu curso lá da enfermagem que a gente só pegava os bolsistas de C, depois só dava bolsa para os alunos depois que eles passavam pela cadeira de metodologia. Antes não, era meio que cultural, né? E aí eu entrei na UES, eu tinha 29 anos e eu pensava, não faz sentido, porque assim, ainda que você não saiba o que você está fazendo ali, mas de algum modo você vai sendo impregnado pelo conhecimento. Então, assim, eu acho que eu ter tido a bolsa de iniciação científica no segundo semestre da faculdade, eu entrei numa bolsa de CNPq. E no terceiro semestre da faculdade, eu entrei numa bolsa do PET, que é Programa Especial de Treinamento, na época era Programa de Educação Tutorial, que a gente ia até o final da faculdade nessa bolsa. Eu acho que fez toda a diferença para mim. Se eu tivesse entrado quando eu estivesse fazendo a minha monografia, eu acho que é justamente quando você tem menos tempo. Exatamente. Você está cumprindo os estágios, você está preocupado com o mercado de trabalho. Ai, meu Deus, vou me formar e vou ser um desempregado, né? Então, assim, você tem outras preocupações. Algumas vezes já tem um namorado, quer casar, enfim, outras preocupações. Então, acho que quanto antes você entrar, melhor. Eu confesso que quando eu entrei, muitas coisas eu não tinha noção. Eu sempre digo nas minhas aulas, quando eu vou falar sobre isso, eu digo, gente, o primeiro trabalho de pesquisa que eu apresentei, professor, eu não apresentei os resultados. E eu só soube disso porque a minha orientadora me informou. Foi muito engraçado. Era encontro universitário da UFC, eu era bolsista, então a gente era obrigado a apresentar. Então acho que, assim, não gosto muito das coisas obrigada, mas ser obrigado nesse caso fez toda a diferença. Fez a diferença, né? E aí eu fui apresentar, minha orientadora sempre estava lá assistindo, ela assistiu. Quando a gente terminou, todo mundo da sala terminou de apresentar, a gente saiu e eu saí com ela e eu, né? E aí, professora, como é que eu fui, né? Ainda achando que tinha sido um sucesso, né? Ela falou, foi bem, foi muito bem, mas da próxima vez, apresente os resultados. Aí eu, tá. Aí eu fiquei pensando, né? Apresente os resultados, o que será que isso significa, né? Eu não tinha muita noção. Então hoje quando eu vejo os alunos escrevendo a importância de não sei o quê, achando que isso é uma pesquisa, eu entendo, porque eu já fiz isso em algum momento. Mas na verdade isso é juízo de valor, né? No meu caso, como a orientadora corrigiu, graças a Deus, né? Não era a importância de alguma coisa.
Mas eu não tinha a exata noção, eu não gastei o tempo da apresentação direito, e todos os gráficos, tabelas que eu tinha na época era transparência, é o novo, eu não apresentei, porque não deu tempo, eram 15 minutos, e hoje que é menos tempo ainda, né? 10 minutos, né? Às vezes 5 minutos. Dependendo da forma. Eu já participei de congresso, gente, que eram 3 minutos para apresentar. E eu falei, gente, mal vai dar tempo eu dizer meu nome. O que eu vou apresentar? Porque era um congresso grande, internacional, era muita gente. E aí eu fiz o quê? Foquei nos resultados. E eu falei, o que as pessoas querem saber? Os resultados. Meu nome, de onde eu vim, resultados. Direto, né? Então foi isso. Eu acho que também fez toda a diferença a forma como a minha professora orientadora me respondeu. Carinhosa, acolhedora, aceitando minha limitação naquele Isso faz toda a diferença dentro do processo de construção do pesquisador, né? Sim. Quando a gente tem aí, a gente que está na academia, sabe que nós professores temos uma grande parcela também de construção desses sujeitos. Então, quando eu tenho um professor orientador, um professor que ele mais parece um carrasco do que um acolhedor, do que aquele que está caminhando contigo, isso faz toda a diferença. Né? E claro, cada personalidade ali a gente não está aqui descaracterizando, mas isso faz a diferença. Tocar num ponto desse, aí eu como professor, professora Rose, como professora, a gente tem esse olhar nos sujeitos que são os nossos alunos e esse olhar de perspectiva de ajudar nesse processo de conhecimento. Porque senão o aluno vai fugir, vai dizer, não vou ficar com ela não, que ela é muito carrasca, não vou aprender nada. Ou então aquilo é tão traumático para ele. Vai ser traumático, exatamente. Que ele vai dizer, nunca mais na minha vida eu quero fazer pesquisa. Porque não é satisfatório. Não gera um prazer, né, na verdade. Professora Tereza, aqui na FADAT, nós temos uma faculdade nova, estamos caminhando para os 5 anos. E dentro da perspectiva de implantação da faculdade, dentro daquilo que é nossa missão, que é fazer uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, uma educação que traga um respaldo para que o aluno seja um diferencial para a sua vida profissional, né? Nós temos aqui as monitorias, a gente desde o início da faculdade, a gente já tem sempre edital de monitoria, e agora temos também os grupos de estudos. Então, para incentivar esses alunos já da graduação, e aí essa contribuição da professora Tereza aqui, quanto mais cedo esses alunos ingressam nessas oportunidades que a faculdade permite, ele vai despontando. Sim. Né? E outra coisa que nós temos também aqui são as mostras científicas internas. Então, os nossos alunos, a gente está indo para a 8ª mostra científica. E é interessante porque os alunos, se a gente acompanhar os alunos que sempre estão participando das mostras científicas, há uma evolução. E é tão prazeroso a gente ver isso, porque eu, por exemplo, eu estou desde a autorização do curso de Direito, desde o processo de autorização. E eu olho para alunos hoje que estão no 8º, 9º semestre, eu digo assim, menino, como esses meninos cresceram. E aí você percebe que o aluno ele tem um diferencial quando ele está na monitoria, quando ele está envolvido em grupo de estudo, quando ele está envolvido próximo a um professor. A gente teve agora alunos participando de eventos internacionais. Teve um aluno nosso que foi para um congresso internacional em Franca, São Paulo. Passou agora em uma seletiva para o grupo de estudo na UFESA sobre direito digital. E aí você vai percebendo que esses alunos eles vão criando gosto. Né? Até parabenizo o Francisco Cel, que é o nosso aluno que passou agora recente nesse grupo de estudo da UFESA, e que tem despontado, e aí a gente tem uma gama de professores que, mesmo com os desafios que nós temos, a gente consegue aí fomentar com que esses alunos da graduação, e aqui a gente deixa aqui registrado nas conversas acadêmicas, que a FADAT, mesmo a instituição nova, tem buscado inserir essa meninada nova, essa turma nova, nesse despontar pela pesquisa. Porque é assim, né? A gente sabe que a pesquisa é importante para eles. Eles às vezes acham que quando estão fazendo a disciplina de metodologia, a gente tem que fazer essa disciplina, é obrigatória. Eu digo, vocês têm que aprender cedo. Porque a vida não é só me formar enfermeira e trabalhar lá numa unidade de saúde, a gente também trabalha nessa parte da pesquisa.
E a gente falando assim na parte de onde a enfermeira trabalha, a gente fala, eu sempre falo, ó, tem enfermeira pesquisadora, não é cientista, não é só aquele cientista, o médico, enfermeira também é, advogado também é, então a gente tem que sempre, né, que batalhar e estudar sempre para isso, e estudar, fazer trabalho científico, começar a ver a área que cada um vai participar. Então, assim, a gente vê isso, a gente até estava já começando a buscar, a gente trazer projetos para cá, né, projetos financiados. Então, como a gente sabe que você também trabalha numa instituição, né, da diretoria da FUNCAP, a gente quer ver como é que a gente consegue trazer já depois algum projeto da FUNCAP para cá, para ver se os alunos já ficam estimulados, como o professor Francisco falou. Eles já estão, assim, se estimulando para alguns projetos, grupo de estudo, monitoria, porque aí quando a gente ter outros projetos maiores, eles vão se entusiasmar mais e a gente vai crescer mais. Então, assim, já queria que você falasse um pouco dessa parte aí do seu trabalho na FUNCAP. Pronto. Desde 29 de maio do ano passado, eu tenho assumido a direção científica da FUNCAP. O presidente é o professor Raimundo, né, é da Física, da UFC, me convidou, queria uma mulher, né? Muito bem. E é digno que seja uma mulher, né? A gente tem que valorizar, isso é importante. Da UFC, queria muito que fosse uma mulher da UES. Eu falei, estou aqui. Muito bem. E aí, é importante porque a gente tenta costurar essa parceria interinstitucional, né? Assim. Então, hoje, eu coordeno as bolsas e auxílios do estado do Ceará. Bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de doutorado sanduíche, e também os editais, que são de auxílio, né? Por exemplo, edital universal, edital da internacionalização, edital de professor visitante. Então, qual é o caminho? O primeiro passo é se cadastrar na FUNCAP. Você tem que se cadastrar como instituição na FUNCAP em vários editais. Não são todos os editais que requerem cadastro prévio, mas, por exemplo, Bolsa de IC, né? Tem cadastro? A FADAT tem cadastro na FUNCAP? Quando o edital de IC for lançado, e por acaso ele foi lançado essa semana, né? Então ele acabou de ser lançado. Se eu não me engano, são muitos editais, eu posso misturar datas, mas ele está na página da FUNCAP. Normalmente fica até julho, né? Para você poder pleitear a bolsa de iniciação científica. Então a FADAT faria seu cadastro institucional junto ao nosso sistema. Feito o cadastro, aí a FADAT diria, quero tantas bolsas. Aí vai concorrer com todas as instituições. A FUNCAP, ela tem uma câmara técnica de assessoramento. Nessa câmara a gente tem professores de todas as áreas que julgam os processos de pedidos. E aí eles vão dizer, a FADAD é uma instituição que investe na pesquisa? A FADAD estimula seus alunos a fazer ciência? Então tem algumas perguntinhas. Alguns critérios dentro daquilo que é a tecnicidade, né? Isso. E aí eles vão dizer... Bom, as bolsas que já vêm, normalmente, a gente faz uma métrica, né, dos anos anteriores. No caso, se a pessoa nunca concorreu, ela não tem uma métrica anterior. Então, a gente diz, não, para quem está entrando no sistema agora, a gente dá X bolsas, um enxoval, né, vamos dizer assim, vai começar, bebê, vamos dizer assim, né? Aí, todo mundo começa um dia. Né? Eu também, no dia que eu comecei, não apresentei os resultados, mas abafa. Agora eu já sei. Então, acho muito importante que uma instituição da envergadura da FADAT, se não fez ainda, faça, né? Porque aí você vai facilitando também os caminhos dos alunos. Claro que o fomento público, ele não é o único fomento para as faculdades, ainda mais as privadas. É preciso que o chefe da missão, né, tenha a compreensão de que não é só, como você também destacou, não é só a pessoa cumprir as cadeiras e tchau, né? Tem toda uma formação acadêmica do meio universitário.
inclusive um dialeto, né? Sim. Eu sempre digo, em relação à pós-graduação, eu sempre digo, o mestrado acaba sendo mais difícil que o doutorado, e o doutorado mais difícil do que o pós-doutorado, porque a gente vai se acostumando com o dialeto, né? Então não é o processo que faz sofrer, é o desconhecimento de como as coisas acontecem, talvez. Então se manter distante não vai ajudar. Então diz, quero jogar. E aí começa a bater a bola e vai, e entra no time, né? O time é o do estado do Ceará, então seguimos. Show, show. E aí a gente, né, Rose, dentro daquilo que a gente se propõe, eu vou até ver isso junto à direção, se não tiver, a gente vai se cadastrar dentro dos trâmites, né? A professora Rose é uma empolgada nesse processo de participação, de seleção de edital, tem uma experiência também dentro da experiência da graduação dentro de instituição privada, né? E aí, uma coisa que a gente queria perguntar à professora Tereza, qual conselho que você daria para quem se interessa pela pesquisa? O que dentro dessa fala que você já deixou vários aqui, spoilers, né, na verdade, né, já deixou vários ali indicadores, qual conselho você daria, qual conselho para quem está iniciando carreira, para quem está começando na graduação, ou quem está já pensando ali no mestrado? Isso é uma coisa muito já mais próxima da gente. Antigamente a gente achava que o mestrado era muito longe, então a gente já vê alunos interessados, eu quero, quando terminar a graduação, já ir para o mestrado. Isso é muito lindo, porque eu sou de uma geração que o mestrado era algo muito distante, né? A gente primeiro superou a graduação, agora a gente está superando as estrito sensu. Mas qual é o conselho, na sua vivência, na sua experiência, que você daria aqui no nosso Conversas Acadêmicas? Fiquei pensando no conselho. Acho que essa foi a pergunta mais difícil. Mas vamos lá. Eu penso que, assim, um conselho é ativar o botão da sensibilidade, no sentido de ficar atento ao que a sociedade, a tua área te encaminha de demanda, né? E também sobre o porvir, porque na área tem meio que um monitoramento do horizonte científico, vamos dizer assim, né? Em copiamento do monitoramento do horizonte tecnológico, sobre o porvir, né? Então a gente está sempre antenando aí sobre o porvir. E aí, assim, eu acho que você, no início da sua fala, falou sobre leitura e escrita, né? Eu vejo que hoje as pessoas, elas querem fazer muitas coisas e fazer rápido. E assim, a ciência a gente até pode fazer rápido, se o método daquele tipo de estudo permitir, sim, né? Mas não tem como fazer sem uma boa base, e não tem como fazer sem disposição para o trabalho. Então, assim, a fama, o reconhecimento, os artigos, a pós-graduação, eles não vão vir do dia para a noite, e eles até podem vir, vai que dá uma zebra, ninguém concorreu, uma greve grande, ou uma pandemia, ou alguma coisa como as que a gente passou, e pode até vir, mas se você não estiver preparado, você não consegue segurar a onda, você não consegue se manter fazendo bem aquilo ali. Então, isso vai te expor mais do que te trazer reconhecimento. Então, eu acho que o conselho não tenha pressa. A vida, ela naturalmente vai te reconhecer naqueles talentos que você buscar aprimorar, né? Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, mas é um processo natural, né? Porque
E aí eu acho que gostar do que faz muita diferença. E fazer bem feito o que faz contribui para finalizar, arrematar, né? E aí fazer bem feito, eu acho que não precisa ser estudar de domingo a domingo, não sair com os amigos, não namorar porque eu quero fazer mestrado. Não, no momento em que você sentar para estudar, organiza a tua mesa. Organiza o que você vai estudar. Não fica estudando como se você estivesse numa guerra e os livros fossem balas vindo de todo lado. Não, o que você quer ler? Sobre o que você quer estudar? Às vezes o aluno ele quer fazer mestrado ou doutorado, mas ele só quer fazer mestrado ou doutorado. Ele não tem um tema que ele goste, ele não tem um professor que ele tenha sintonia, ele quer entrar. E aí ele começa a escrever sobre todos os temas, né? Ele escreve sobre a morte, ele escreve sobre o nascimento, ele escreve sobre o adoecimento, ele escreve sobre o processo civil, sobre o direito eleitoral, sobre o direito digital. Até poderia ser naqueles pontos em que eles se comunicam, né? Que há a comunicação interdisciplinar. Como a gente já falou, tudo é inteiro. Então, em algum ponto, vai realmente se tocar. Mas, às vezes, a pessoa está tão focada no fato de que ela quer ter 20 artigos, não sei quantos artigos, sabe? E aí você olha, os artigos são ruins, as revistas são predatórias. A pessoa, eu acabei de me formar e eu tenho 18 artigos. 20 artigos. Tá, sobre que temas? Aí a pessoa vai te dar 10 temas. Aí eu falo, em qual deles você é bom? A pessoa pensa, ela não sabe em qual que ela é bom. Fica difícil, né? Fica difícil, você acaba que você tem que escolher um tema, esse tema que eu quero trabalhar, né? Eu vou ficar sempre trabalhando e melhorando essa é a minha temática, né? Para poder ter qual é a minha visão. Quando fala assim, fala da Tereza, qual é o tema que a Tereza gosta muito de trabalhar? Cronicidade. Aí a gente acaba que a gente tem que estimular esses meninos a realmente, não é ficar fazendo artigo só por fazer, porque é obrigação da disciplina, o professor quer que faça o artigo, mas fazer mesmo por gostar de fazer daquela temática, né? Porque aí na frente para o mestrado, doutorado, seja lá o que ele for fazer, vai ajudar bastante, né? E a lógica, eu participei online, né? Porque eu acabei adoecendo. Eu pensei até que talvez não conseguisse vir hoje, porque eu adoeci na quarta-feira, fiquei quarta, quinta, sexta, meio dóizinha. Aí eu ia para uma reunião da CAPES em Belém. E eu acabei não conseguindo ir. Eu ia para Belém, sexta-feira à noite eu chegava de Belém e no sábado eu vinha para cá. E acabou que eu fiquei de molho em casa e de molho em casa eu vim para cá. Mas eu participei da reunião online. E uma coisa bem nítida foi que essa coisa do produtivismo acadêmico, do ter milhões de artigos, quantidade, né? Tá superada, né? Então, assim, nem a CAPES, ela tá chancelando mais isso. Você até pode ter, não é um problema. Se essa for a tua velocidade, se o que você escreve, você tiver domínio sobre aquilo. Também não é, vamos queimar na fogueira quem tem 30 artigos por ano, 40 artigos por ano. A gente vê que as grandes universidades, os pesquisadores têm mais que isso, tem um artigo por semana, né? Mas as condições em que eles trabalham também são muito diferentes das nossas, né? E, assim, de novo, a escrita, a leitura, né, no caso do artigo, a escrita, ela não deve ser sofrida e nem sofrível, né? É importante, bom, se eu tiver um artigo por ano, ok, mas que o professor Francisco, a professora Rose e outros professores da casa e de outras casas leiam e digam que artigo legal, olha a ideia do fulano, né? E não seja só mais um artigo para botar no Lattes. Acho que essa é a grande diferença para quem quer ir para pós-graduação, professor. E aí, que bom saber que a cultura da quantidade, né? Que aí, no meu mestrado a gente sofria muito. Eu sou do mestrado da UES em Educação e Ensino. É o primeiro mestrado do interior do Ceará, junto com FECLESC e FAFIDAM, né? Encabeçado aí pelo professor Hernandes, pela professora Sandra Gadelha.
Tive a grata honra de ser orientando da professora Cecília Lacerda. E aí a gente ficava muito discutindo essa pressão das publicações, inclusive essa cultura que a gente chama cultura da laitização, né? Do Lattes, ou seja, tenho que ter artigo, né? E aí muitas vezes esse conselho acaba se vindo geral, né? Eu tenho que ter produção, mas eu tenho que ter produção dentro de uma qualidade, né? E aí, para o aluno da graduação, para o aluno que está ali iniciando, e aí eu vejo que é uma marca da professora Tereza, tornar o processo suave, né? O processo, ele não pode ser, claro que ele nos tira da zona de conforto, porque a pesquisa, a ciência, ela nos tira, porque às vezes ela faz cair até as certezas que nós tínhamos, né? Isso é muito importante dentro da ciência, porque esse ponto e contraponto, antes eu estava participando de um painel, e o painel seguinte foi de contraponto que eu apresentei. E eu disse, gente, isso é ciência, isso é a beleza de termos uma dimensão de pensamentos contrários que em algum momento vão se conectar e vão mostrar a essência e a beleza do que é a academia, né? E aí eu vejo isso na fala da professora Teresa, essa suavidade, ou seja, tornar o processo um processo tranquilo, e aí aquilo que eu oriento aos meus alunos, pesquisem naquilo que vocês têm afinidade. Por exemplo, nós do direito precisamos passar pelo temeroso e temente exame de ordem, né? E aí os alunos vêm para mim e dizem, professor, que área eu devo fazer segunda fase? Eu disse, faça na área que você tenha conforto, que você goste. Não adianta você não gostar de penal e ir para penal porque você acha que vai ser mais fácil passar na segunda fase. Se você não gosta de constitucional, não adianta você fazer constitucional, porque você vai ter uma dificuldade maior, né? Eu fiz penal. Eu fiz constitucional. Então, assim, tornar isso mais tranquilo dentro do processo da pesquisa, essa afinidade com aquilo que eu quero, com aquilo que eu me identifico, para que... Às vezes o professor também facilita, mas às vezes tem professores que nos encantam, né? Hoje na pós-graduação, se você pegar um curso de excelência, o preconizado é o quê? Um artigo A1 por ano. Um artigo A1 por ano, você fica bem, eu diria, em praticamente qualquer pós-graduação, de qualquer área no Brasil, hoje, né? Mas assim, vocês sabem que para ter um artigo A1 por ano, você tem que escrever uma coisa legal. Que tenha solidez, né? Que tenha impacto no universo da publicação. Sim, sem dúvida. Principalmente na área da saúde, né? Que a gente sabe que é muito mais complicado um A1. Não sei no direito, mas na saúde é mais complicado. Pronto. Então, um artigo A1 por ano, se você for pensar quantitativamente, não, é muito mais qualitativamente o fato de ser A1 do que quantitativamente. Porque você tem 365 dias do ano para escrever 10 páginas, 15 páginas, mas não podem ser quaisquer 10 páginas. Tem que ser as 10 páginas, né? Para ser publicado no A1. Então, a gente vai caminhar por aí, né? Assim, eu acredito, após graduação. Então, aquela coisa, precisa isso, precisa aquilo, precisa tantos artigos, acho que vai, né, diminuir um pouco. Eu, particularmente, eu gosto de escrever muito, sabe? Isso é até um problema para mim, isso até me prejudica nos índices bibliométricos, porque eu escrevo tanto que quando divide, o meu índice H podia ser mais alto, mas ele é mais baixo, porque eu gosto muito de escrever, mas tá ligado à minha história, então assim, eu também não vou matar a minha forma de ser, porque hoje o exigido é um artigo A1 por ano, né? Assim, eu gosto de escrever mais, então tá tudo bem sobre isso. Se foi cumprido um artigo A1 por ano, tá tudo bem sobre isso também, né? Então acho que não pode sofrer ou se sentir diferente por ser mais de uma forma ou de outra.
Se a gente finalizar, a gente só queria agradecer, né, a sua presença aqui no nosso Conversas Acadêmicas. Vai ser muito importante para os nossos alunos, nossos ouvintes, né, ouvir mais um pouco sobre a ciência. E a gente já queria que você desse alguma mensagem final para os nossos alunos da graduação e para quem também está assistindo, ouvindo e também queira entrar nessa área da pesquisa. Pronto. Eu acho que a gente não chega a lugar nenhum, nem na vida pessoal, nem na vida profissional, sem planejamento, né? Então, meu conselho, acho que não é mais conselho, porque o conselho já foi. Então, minhas palavras finais a quem nos ouve planejem. Planejem a vida de vocês, pessoal, profissional. Planejem e executem o planejamento da vida de vocês, né? Claro, sem perder a essência, sem perder as emoções, sem perder o afeto, mas também dentro de uma lógica de racionalidade, para você amanhã não chegar assim, passaram tantos anos da minha vida, eu queria tanto tal coisa e eu não consegui ou não me foi permitido por XYZ, né? Então, acho que com planejamento, organização, racionalização do tempo, a gente chega aonde a gente quiser chegar. E eu acho que o mundo cibernético em que a gente vive hoje facilita muito o processo, né? A internet ajuda muito a fazer com que o conhecimento chegue a todos os espaços rapidamente. Então, é possível sim. Muito obrigado, professora Tereza. Encerramos aqui o Conversas Acadêmicas. Teve a participação da professora Tereza Magalhães, em colaboração de bancada de entrevistadores, professor Francisco e professora Rose. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Obrigada.